E nesse segundo bloco, a gente abre espaço para falar de um tema muito importante que ganha destaque esse mês, que é o câncer de mama. É com você, Rafaela Cascardo. Yasmin, Outubro Rosa, mês da gente falar ainda mais sobre câncer de mama, sobre prevenção ao câncer de mama. Por isso, no programa de hoje, a gente tem como convidada a doutora Fabiana Tonelotto, chefe da seção de mastologia do Instituto Nacional do Câncer. Boa noite, doutora. Obrigada aqui pela participação. Boa noite, Rafaela. Boa noite a todos. Doutora, só ano passado a gente tem um dado do Instituto Nacional do Câncer que 2.300.000 mulheres foram diagnosticadas em todo o mundo com câncer de mama. É um número bem alarmante, né? E aí eu queria que a senhora trouxesse para a gente um pouquinho de como a gente pode falar para essas mulheres sobre o olhar para si mesma, né? Sobre a importância do autoconhecimento e também do autocuidado e do conhecer do próprio corpo da mulher, né? Realmente o câncer de mama é uma doença extremamente comum, é um câncer prevalente, é um câncer mais comum em mulheres. Então, todas nós temos que ter essa consciência de se cuidar, olhar para o próprio corpo, saber se conhecer. A mulher ela tem que saber como examinar a sua mama, tem que saber como é seu corpo, porque qualquer alteração que ela venha a perceber, ela procure um médico. Só no ano passado, 8.000 casos foram diagnosticados de mulheres com câncer de mama e que tem relação direta com o estilo de vida, com a alimentação, com o consumo de bebida alcoólica, com a questão até da amamentação. Então, como é que a gente pode dizer, né, que o câncer pode ser prevenido? Então, o nosso estilo de vida moderno, o estilo de vida atual, ele realmente tem muitos fatores de risco, como, por exemplo, uma vida com uma alimentação desregrada que leva à obesidade. A obesidade é um fator de risco para o câncer de mama. O consumo de bebidas alcoólicas aumenta o risco. As mulheres têm poucos filhos atualmente. Isso também é um fator de risco. As mulheres que têm mais filhos, elas estão mais protegidas, que elas amamentam. Se elas amamentarem, elas amamentam e tem um fator de proteção, que é a amamentação. Agora, doutora, tem aí um desafio dado até pela ONU, de que é preciso reduzir em 30% o número de casos diagnosticados de pessoas com câncer de mama. É um número realmente alto? É um grande desafio? Como é que a gente pode fazer para alcançar aqui no Brasil? Em que patamar nós estamos, se a gente for comparar com o restante do mundo? É um desafio imenso, mas eu acho que a população como um todo e as políticas públicas, elas devem ser feitas no sentido de realmente diminuir essa incidência. Como? Diminuindo a epidemia de obesidade, fazendo com que as pessoas se importem com o controle do peso e que tenham uma atividade física regular. Durante a pandemia, diagnóstico e tratamento ficaram prejudicados? Sem dúvida. O que aconteceu? As mulheres elas ficaram com muito medo, mesmo quando percebiam alguma alteração nas mamas, elas ficavam com medo de procurar o serviço público, né, ou o seu médico, por conta da pandemia, e isso causou realmente um atraso no diagnóstico. A gente observa que os diagnósticos de tumores estão mais avançados. Houve um atraso no diagnóstico e isso, infelizmente, vai refletir na sobrevida dessas mulheres. Há um atraso. E também o que aconteceu, que o tratamento, a gente teve que modificar muitas vezes o tratamento. Quando a gente tinha indicação cirúrgica, muitas vezes a gente optou por fazer um tratamento hormonal, por exemplo. Ela usava uma medicação, ficava controlando a doença para depois operar naquele boom da epidemia, na fase mais aguda da epidemia. Agora, doutora, a gente falou um pouquinho sobre prevenção, mas tem até o caso da atriz Angelina Jolie, que é um caso emblemático, né, de que ela conseguiu descobrir que tinha ali uma predisposição muito grande ao câncer de mama. Ela optou, então, pela retirada das mamas. Na época, isso foi, inclusive, né, teve uma repercussão muito grande, gerou toda uma polêmica. Até na sua experiência clínica, ali, lidando direto com as pacientes que, né, têm câncer de mama, o que isso é recomendado? As pessoas pensam em fazer isso quando são diagnosticadas? É uma recomendação do INCA, não é? Então, o caso da Angelina Jolie é o caso de câncer de mama hereditário, que são raros os casos, são 10% de todos os casos de câncer de mama hereditário. Então, a grande maioria das mulheres, elas não têm esse tipo de câncer, elas têm câncer de mama que acontece ao acaso, são mutações só que acontecem nas células da mama. E quando tem uma mutação familiar, ela passa de mãe para filha. E essas filhas, elas têm 80% de risco de ter câncer de mama. Foi o caso da Angelina Jolie. Ela optou por fazer essa mastectomia. É
É um tratamento que pode ser feito, mas são casos muito específicos, tem que ter um aconselhamento genético antes. E assim, são raros esses casos. Os casos mais comuns são realmente o câncer de mama ao acaso. Então, não enquadra nesse tipo de tratamento. Então, a gente pode dizer que, no geral, realmente, o câncer, ele é muito mais se dá pelo estilo de vida do que pela genética. Sem dúvida, sim. A grande maioria é pelo estilo de vida e outros fatores. Eu acho até fatores de risco. importante a gente frisar isso, porque então a gente pode mostrar para as pessoas que o estilo de vida, né, que elas Sim. estão levando hoje pode realmente ajudar Sim. na prevenção, né, doutora? Isso. E o que acontece? As mulheres estão menstruando muito cedo e parando de menstruar muito tarde, a grande maioria pelo estilo de vida, tudo isso que a gente já falou, e isso leva ao aumento do risco. Também o uso de anticoncepcional não está bem determinado se tem um aumento de risco, ainda não temos um dado assim, científico muito claro em relação a isso, mas a reposição hormonal na pós-menopausa realmente aumenta o risco. Então, a reposição hormonal ela deve ser muito bem trabalhada, são casos também que devem ser muito bem trabalhados e muito bem acompanhados. Agora, doutora, os sinais, né? O que a mulher tem que, a que ela tem que prestar atenção ali, o que pode mudar e gera um alerta e o que ela pode fazer, né, de exames, quais são os exames rotineiros ali para poder identificar com antecedência ou até mesmo antes do surgimento. Certo. O que acontece? Então, todos aqueles cuidados que a gente já conversou agora, de manter o estilo de vida um pouco mais saudável, peso, etc. E também a mulher deve se conhecer a sua mama, fazer o exame, fazer o seu toque, tocar as suas mamas e saber a forma, a consistência, porque qualquer alteração que venha a ter ou na forma, ou ela perceber algum nódulo, caroço, ou alguma secreção que saia pelo mamilo, ou alguma retração de pele que ela possa perceber ao levantar os braços, ao ter algum movimento, ela perceba que há uma retração da pele. Todos esses sinais ela deve imediatamente procurar um médico. Com isso, a gente faz um diagnóstico precoce e então um tratamento bem menos agressivo quando temos o diagnóstico e também ela tem uma cirurgia menor, uma mama, ela pode conservar sua mama e tem também um prognóstico muito melhor, ela tem uma sobrevida muito melhor, tem chances de cura excelentes. Doutora, muito obrigada pela entrevista, muito importante a gente levar essas informações para tentar, é claro, sempre prevenir o câncer de mama, que é o câncer que mais acomete, né, a população feminina e é também o que mais mata. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Rafaela. Obrigada. Yasmin, a gente volta com você.